Bom dia, irmãos. Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa escola bíblica dominical à distância, nossa escola online. Nós damos graças a Deus por mais essa semana que o Senhor tem nos dado e a oportunidade de podermos nos reunir e falar com os irmãos, mesmo que à distância, mas prosseguindo aqui o nosso estudo nesse tema que nós estamos vendo nos últimos domingos, a importância da unidade da igreja, a necessidade do milagre e a importância do milagre da unidade no meio do povo de Deus. Vamos agradecer a Deus e pedir a bênção do Senhor para a nossa aula de hoje. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor pela semana que o Senhor tem nos dado. Estamos com vida, estamos com saúde e principalmente, Pai, estamos na Tua presença. Em nome de Jesus, nós nos reunimos nessa hora, nesta aula da nossa escola bíblica dominical. Quero Te louvar, Te agradecer pela vida dos oficiais da escola bíblica que têm trabalhado incansavelmente nesse tempo de pandemia, de isolamento social, para manter, Senhor, em funcionamento a nossa escola bíblica. Deus, nós sabemos que é um grande desafio levarmos e mantermos a igreja estudando a Tua palavra, Senhor. Pai, a dificuldade que as pessoas enfrentam para separar um tempo para estar estudando a Tua palavra. E sabemos também da dificuldade da igreja de manter esse ministério, que é a escola bíblica dominical. O grande desafio, Senhor, da escola dominical, esse ministério, esse trabalho que visa ensinar a Tua palavra ao Teu povo, para todas as faixas etárias, Senhor. Por isso eu Te louvo, Te agradeço por aqueles que têm amado esse trabalho, a escola dominical, aqueles que têm orado e trabalhado para que não morra a escola bíblica dominical, para que nós continuemos nos reunindo, Senhor, mesmo à distância, mesmo, Senhor, apenas pelas redes sociais, mas que nós consigamos separar um tempo, pelo menos no dia do Senhor, nos domingos pela manhã, para nós estudarmos a Tua palavra juntos. Pai, nós precisamos nos alimentar da Tua palavra, nós dependemos disso para mantermos a nossa vida espiritual, nossa comunhão com o Senhor. Ó Deus, a nossa força, a nossa fé vem de ouvirmos e de aprendermos a Tua palavra e com a Tua ajuda praticarmos, colocarmos em prática na nossa vida, Senhor. Por isso nós clamamos pela Tua ajuda, pela Tua bênção. Pedimos que o Senhor esteja fortalecendo o Teu povo, a Tua igreja, despertando todos, Senhor, e colocando o desejo e o prazer, a alegria de estarem aprendendo a Tua palavra, se alimentando da Tua palavra, Senhor. Abençoa os líderes, os oficiais da escola, abençoa os irmãos que participam, todas as faixas etárias, Pai. Que nós tenhamos realmente um tempo de aprendizado, um tempo edificante e abençoador na Tua presença, para a glória e louvor do Teu nome. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando sobre esse tema milagre já há algum tempo e nosso ponto agora é o milagre da unidade. E nós começamos a ver domingo passado os benefícios da unidade, as bênçãos que nós recebemos como crentes, como igreja, quando Deus realiza esse milagre da unidade no meio da igreja. O primeiro benefício que nós vimos domingo passado é o benefício da coragem, da ousadia. A unidade traz coragem, traz ousadia para a igreja, para o povo de Deus. Nós estamos aqui usando como base o texto de Atos, capítulo 4. Hoje nós vamos ver o segundo ponto. A segunda bênção que a unidade traz para a igreja e que nós observamos aqui, baseados na história da igreja de Atos, é o benefício da disposição em pregar. Quando a igreja está unida, quando a igreja vive unida, há uma disposição para pregar o evangelho, há uma disposição para evangelizar, há um despertamento no evangelismo. Tem uma frase muito conhecida que diz assim, que a igreja que não evangeliza logo deixará de ser evangélica. A igreja que não evangeliza, algum momento ela vai deixar de ser evangélica, né? Então, a falta de unidade na igreja gera comodismo. Quando a igreja não está unida,
a tendência da igreja é se acomodar, cruzar os braços e não se importar com a tarefa da evangelização do mundo, com a salvação das pessoas que estão perdidas, como esse cântico que nós estávamos ouvindo aqui no início, na abertura. Eis os milhões que em trevas vão se perdendo, estão perdidos, vão caindo, né? Vão morrendo, vão perecendo. É um cântico que chama a atenção da igreja para nós olharmos para a necessidade do mundo, da evangelização, da obra missionária, e lembrarmos que Jesus deu à igreja o poder e a autoridade para salvarmos pessoas, para evangelizarmos pessoas, para proclamarmos o evangelho, né? Quando a gente olha para essa igreja de Atos, nós vemos que em tudo eles viam uma oportunidade para pregar. Não havia barreiras para a pregação, não havia barreiras para a evangelização. Então, nós começamos a ver aqui domingo passado, e vamos prosseguir aqui, nessa experiência de Pedro e João, no capítulo 4 de Atos, quando eles são presos. Eles foram presos, né? No capítulo 4, versículo 3, diz isso. Eles foram coagidos, ameaçados e receberam uma ordem de não pregar mais o evangelho. Isso está no versículo 18, aqui do capítulo 4 de Atos, né? Uma proibição para pregar o evangelho. Mas quando eles saem da presença das autoridades, eles vão para a igreja. Eles vão para onde o povo de Deus está reunido. E aí eles compartilham com a igreja essa situação, né? A prisão que eles sofreram e a proibição de pregar o evangelho. Então, olha a importância da unidade na pregação do evangelho. Versículo 23 de Atos 4 diz assim: e soltos eles foram para os seus, para a irmandade, para o grupo, para os irmãos, para junto dos irmãos, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. Então, Pedro e João saem da cadeia, saem diante das autoridades, vão para onde? Vão para a igreja, onde estão os irmãos reunidos, ou na igreja, ou numa casa, ou num templo, onde estavam os irmãos, e compartilham com eles aquela situação. O que acontece? A igreja ora, versículo 24, olha só, e ouvindo eles isto, a igreja ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Há uma unanimidade aqui na oração. A igreja vê a necessidade da oração e toda a igreja se junta, se une para orar. Há uma unidade aqui na oração, né? Unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. E aí eles começam então a dirigir a Deus uma súplica, uma oração. A igreja ora, né? E nessa oração, eu quero destacar aqui o final da oração, versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a sua palavra. Essa é a conclusão da oração. A igreja se levanta unida em oração, né? E no final da oração, eles fazem esse pedido para Deus: Senhor, olha para as suas ameaças, ameaças das autoridades, e concede aos teus servos que falem, que preguem com toda ousadia a tua palavra. Então, nessa oração, a igreja pede o quê? Coragem para continuar a pregar. Por isso que esse ponto aqui, nós colocamos essa frase, né? A unidade traz disposição para a igreja pregar. Porque nessa oração aqui, eles nem pedem livramento. A igreja não pede proteção das autoridades, da prisão, das ameaças, não pede punição, que Deus pese a mão nas autoridades, nos inimigos. A igreja pede que Deus conceda à igreja, ou continue concedendo à igreja, ousadia e coragem para pregar, né? Não pedem livramento. E mais ainda, eles concluem a oração no versículo 30, dizendo assim: enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Eles pedem para Deus milagres como confirmação da pregação. A gente vem falando durante esse estudo aqui sobre milagres, que Deus faz milagres para confirmar, para validar a pregação do Evangelho. Quando a igreja sai para pregar, quando a igreja sai para evangelizar, quando a igreja sai para fazer a obra missionária,
Deus confirma a pregação da palavra, valida, autentica a pregação, o ensino, a evangelização com os sinais e milagres. Então não é isso que eles pediram aqui nessa oração, no versículo 30, né? Eles tinham pedido para Deus: Senhor, nos dê ousadia e coragem para continuarmos pregando. E no 30 eles falam: estenda a tua mão para curar, para fazer sinais e prodígios no nome do teu santo Filho Jesus. Quer dizer, a igreja pede para Deus fazer milagres para confirmar a pregação. Então a unidade traz para a igreja disposição para pregar, e Deus realiza milagres para confirmar a pregação da palavra do Senhor, né? Como consequência dessa oração, há aqui, logo no versículo seguinte, o versículo 31, um derramamento do Espírito Santo, porque a unidade também traz avivamento, né? Quando a igreja se une para evangelizar, para orar, para buscar a Deus, a consequência disso é um derramamento do Espírito Santo, é uma manifestação da presença, da glória de Deus, é um derramamento do Espírito Santo, há um avivamento da igreja, porque a igreja está unida num propósito que é a vontade de Deus. Deus quer que a igreja leve o evangelho a todos os povos, todas as nações, todas as pessoas. Jesus deixou para a igreja uma ordem que é o cumprimento da grande comissão. E quando a igreja está envolvida, comprometida em cumprir essa ordem de Jesus, Deus comprova, Deus aprova, fazendo milagres, maravilhas e trazendo um avivamento para o meio da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o versículo 31, o que diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quer dizer, há um avivamento, né? Há um derramamento do Espírito Santo, e eles continuam pregando, eles continuam anunciando com coragem, com ousadia a palavra de Deus. Então, a primeira consequência, a primeira bênção da unidade é coragem e ousadia para pregar a palavra de Deus, né? Ou melhor, coragem e ousadia para viver o evangelho, para enfrentar as dificuldades. Coragem e ousadia. A segunda bênção que nós vemos aqui no capítulo 4 de Atos, da unidade, é a disposição para pregar. Quando a igreja está unida, né, há uma disposição para evangelizar e para pregar. Nós estamos vivendo agora um tempo de pandemia. E a pergunta que se faz é a seguinte: como a igreja pode aproveitar essa oportunidade para pregar o evangelho? Porque a igreja de Atos, toda oportunidade, todo momento, toda circunstância era uma oportunidade para pregar o evangelho. Foram presos? Pregam. Foram ameaçados? Pregam, né? Para onde vão? Pregam. Todo lugar, toda hora, para qualquer pessoa, em qualquer circunstância, né? Então a pergunta que se faz para a igreja, ou se faz no meio da igreja, no mundo todo nesse momento né? Quais as oportunidades que nós temos para pregar o evangelho no meio dessa pandemia, no meio dessa crise na saúde, no mundo inteiro, nessa insegurança, nesse ponto de interrogação, nesse espírito de insegurança, de angústia, de preocupação que assola a humanidade? Quais as oportunidades que a igreja pode ter e pode aproveitar para pregar o evangelho? Como fazer? O que fazer? Quando fazer? Essas são perguntas que nós, como igreja, devemos estar fazendo nesse momento, nessa crise na saúde, nessa pandemia, nessa insegurança que o Covid-19 trouxe para o mundo inteiro. Como que nós podemos aproveitar essas circunstâncias para pregarmos o evangelho, para alcançarmos mais pessoas, para levarmos uma palavra de alento, de esperança, porque muitas pessoas estão depressivas, muitas pessoas estão angustiadas, muitas pessoas estão desesperadas, porque não sabem o que fazer diante dessa situação, porque o governo não traz uma expectativa de melhora, os profissionais da área da saúde não sabem o que fazer, né? Os líderes das nações não sabem o que fazer, os governantes não sabem o que fazer. Tudo isso traz uma apreensão, uma insegurança, uma ansiedade muito grande no coração das pessoas. E muitas pessoas estão depressivas, muitas pessoas estão buscando saída do suicídio, muitas pessoas estão desesperadas, angustiadas. Como a igreja pode aproveitar esse momento para, de alguma forma, levar o evangelho às pessoas? Essa é a pergunta que nós temos que fazer, porque era isso que a igreja de Atos fazia.
né? A unidade gera evangelismo. Por isso que quando a gente olha para o Antigo Testamento na Bíblia, a gente vê que os homens e mulheres de Deus, aqueles que faziam vontade de Deus para entregar a palavra, sempre estavam unidos, sempre tinham um companheiro, sempre estava junto, um com o outro. Por isso que Jesus, quando enviou os discípulos a pregarem, enviou de dois em dois, disse, vocês não vão sozinhos, não vão isolados, tem que haver unidade, tem que ser dois, porque um fortalece o outro, um anima o outro, um ajuda o outro, sendo dois é mais fácil do que um, né? Os apóstolos, sempre de dois em dois. Então a gente olha no Antigo Testamento, olha no Novo Testamento, quando Jesus enviou os discípulos, olha os apóstolos quando eles saíam para pregar o evangelho, sempre em unidade, no mínimo duas pessoas, às vezes uma equipe, né? Então a unidade, ela traz o quê? Ela traz um despertamento para a igreja pregar o evangelho, uma disposição para a igreja pregar o evangelho. Em terceiro lugar, a unidade, o milagre da unidade, traz suprimento das necessidades, baseados ainda em Atos capítulo 4. Suprimento das necessidades. Vamos ler aqui o versículo 32 agora de Atos 4, verso 32. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era a sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. A unidade leva a igreja a preocupar-se em atender o homem na sua integralidade. Quando a igreja está unida, quando acontece o milagre da unidade, a igreja se preocupa em atender as pessoas na sua integralidade. O que significa isso? Que a igreja se preocupa com o bem-estar não apenas espiritual das pessoas, mas com o bem-estar físico, com o bem-estar financeiro, com o bem-estar familiar, com o bem-estar social. A igreja se preocupa não apenas com a salvação da alma das pessoas, da vida eterna, mas se as pessoas estão empregadas, se as pessoas estão comendo, estão bebendo, estão se vestindo, se as pessoas estão com água, estão com luz. Então, há um suprimento das necessidades das pessoas. A unidade da igreja de Atos fazia com que não houvesse necessidades entre a igreja, porque a igreja se preocupava com o bem-estar de toda a comunidade, né? E a igreja ia até as necessidades das pessoas, ia ao encontro das necessidades das pessoas, né? E quando há uma unidade, a necessidade de um se torna a necessidade de todos. A dificuldade de um se torna a dificuldade de todos. É o que nós vemos aqui no versículo 32. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns, né? Aquela seguinte situação: eu estou bem porque o outro está bem. Eu estou feliz porque estou olhando para o outro, para o meu irmão, para a irmã, e vendo que ele está feliz, que ela está feliz também. Eu estou bem porque eu estou vendo que o meu irmão, minha irmã está bem também. Mas se o meu irmão, minha irmã não estiver bem, então eu tenho que estar preocupado, tenho que estar angustiado para tentar ajudar o meu irmão, a minha irmã, para que ele possa estar bem também, né? No versículo 34, diz assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E aí os apóstolos administravam aqueles bens para suprir a necessidade de todos. Quer dizer, esse texto aqui, versículo 34, não é um princípio, uma ordem, dizendo que nós devemos dispor dos nossos bens e sair vendendo os nossos bens, distribuindo. Não é uma ordem, não é uma doutrina, mas foi uma prática da igreja primitiva que ilustrava como eles viviam a unidade. A unidade dentro dessa igreja aqui fazia com que eles suprissem a necessidade do próximo, né? Não havia necessitado entre eles. E essa é a verdadeira prosperidade, porque a verdadeira prosperidade é quando todos são beneficiados, né? Não adianta eu prosperar e ver a pessoa do meu lado aqui passando necessidade. Não adianta eu prosperar e ver outros passando necessidades. A verdadeira prosperidade beneficia todo mundo, né? Eu estava dizendo, eu acho que domingo passado, parece depois do culto, ali na ceia, depois da ceia, eu acho que eu comentei isso, que Deus nos abençoa para nós abençoarmos outros.
E eu compartilhei isso também orando numa empresa, alguns dias atrás, de irmãos, e dizendo isso, que Deus pode nos enriquecer se nós tivermos propósitos corretos, se nós tivermos motivação correta. Por que você quer ser rico? Por que você quer ganhar muito dinheiro? Só para dizer que você tem? Só para mostrar para os outros que você pode andar num carro melhor, morar numa casa melhor, ter mais dinheiro, mais posse do que os outros? Ou você pensa em ganhar dinheiro para abençoar os outros, para ajudar os outros, para socorrer, para abençoar a obra de Deus, para abençoar a obra missionária? Eu estive até compartilhando com algumas pessoas que as pessoas mais ricas do mundo, elas costumam doar para as instituições, né? Pessoas como Bill Gates, por exemplo, e outros milionários, pessoas muito ricas do mundo, eles têm por hábito fazer doações para manter um hospital, uma casa de recuperação, órfãos de guerra, etc, etc. Doações para a área social. E uma vez alguém perguntou para dessas pessoas ricas, assim, por que vocês têm esse hábito de fazer doações para instituições de caridade, ajudar os outros? E a resposta dessa pessoa rica foi o seguinte: eu não acho justo eu ter tanto bens, tanto dinheiro, e não contribuir em nada para melhorar a sociedade. Entendeu? Foi a resposta dessa pessoa rica. Eu não acho justo eu ter tantos bens, tanto dinheiro, e não contribuir em nada para amenizar o sofrimento da sociedade, para melhorar a sociedade, para ajudar as pessoas que sofrem na sociedade. Então, essa é a ideia que muitas pessoas ricas têm ao fazer doações para instituições de caridade, porque elas acham que elas são privilegiadas de ter muito, mas elas devem usar esse muito para trazer algum benefício para o próximo, para trazer algum benefício para a sociedade, para o bem comum. Então isso significa que essas pessoas não são tão egoístas assim. Apesar de terem tantas posses, tanto dinheiro, não são tão egoístas. E usando a Bíblia como base, eu digo que Deus pode abençoar o cristão, o crente, pode abrir as janelas dos céus e abençoar, desde que nós tenhamos motivação correta de abençoar o próximo, de abençoar a sociedade, contribuir para o bem comum, né? Então, quando a gente fala aqui de unidade da igreja, nesse ponto aqui, nós vemos que a unidade, ela traz suprimento das necessidades das pessoas. Então, nessa igreja aqui em Atos, nesse tempo aqui, nesse momento, não havia necessitados dentro da igreja, porque quem tinha mais cobria e ajudava e auxiliava quem tinha menos, quem estava passando necessidade. Então, a prosperidade verdadeira, ela traz benefício para todas as pessoas, não só para uma pessoa, né? E quando nós temos essa motivação, que é uma motivação correta, Deus pode realmente aumentar as nossas posses, nos abençoar financeiramente, para que nós usemos esses recursos que Deus coloca em nossas mãos para glorificarmos a Deus, para abençoarmos o reino de Deus, a obra de Deus, e muitas pessoas serem abençoadas através da nossa vida, né? Então a unidade é importante por conta disso. Ela dá disposição para a pregação, né? Ela desperta a igreja para a pregação. Então a igreja unida que orou, pediu a Deus para que Deus fortalecesse eles, despertasse eles, desse força, coragem e ousadia para continuarem pregando. Há um avivamento, há um derramamento do Espírito Santo no meio dessa igreja. E também essa unidade traz suprimento para os necessitados, de forma que não havia ninguém passando necessidade na igreja aqui de Atos. Que Deus nos abençoe, queridos, que Deus nos abençoe, que Deus realize o milagre da unidade no meio do seu povo, da sua igreja, para que essas bênçãos venham sobre nós. Nós tenhamos coragem, ousadia, nós tenhamos disposição para evangelizarmos, para pregarmos a palavra, e nós possamos atender as pessoas não apenas nas suas necessidades espirituais, mas nas necessidades físicas, emocionais, financeiras também, familiares também. Atendermos o homem na sua totalidade, na sua integralidade, né? A unidade é importante porque ela gera todos esses benefícios, esses milagres no meio da igreja. Nós vamos parar aqui hoje no nosso estudo e domingo que vem a gente prossegue
conversando mais sobre o milagre da unidade na vida da igreja, a necessidade do milagre da unidade na vida da igreja. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe seu coração, e vamos orar para que Deus realize o milagre da unidade no nosso meio, no meio da nossa igreja, para que a nossa igreja seja abençoada em todas essas áreas que nós estamos vendo aqui, tomando como base a igreja de Atos dos Apóstolos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu coração, sua família, que se você estiver passando alguma necessidade nesse momento, Deus usa algum meio, usa algum instrumento, algum vaso para suprir a sua necessidade, seja qual for a sua necessidade, que Deus possa suprir em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por esses minutos que nós passamos aqui refletindo na tua palavra, Deus. Esse assunto tão importante que é o milagre da unidade no meio da igreja, trazendo coragem, trazendo ousadia, trazendo disposição para pregar. Deus, nesse tempo de crise que nós estamos vivendo, de dificuldades na área da saúde, que afeta a economia também, e afeta a vida familiar, porque famílias estão sendo destruídas, entrando em crise por conta dessa pandemia, afeta a vida espiritual, porque com o isolamento social, muitos dos crentes se esfriaram na fé também, e já não têm tido o desejo de estar congregando, de estar indo para a casa do Senhor. Há uma crise também, Senhor, na vida espiritual das pessoas. E as pessoas que não conhecem o Senhor, os perdidos, estão angustiados, estão desesperados, estão, Senhor, sem nenhuma perspectiva de melhora, sem nenhuma perspectiva de esperança. Mas nós que conhecemos a Tua palavra, nós sabemos que o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso socorro presente na angústia. Não há situação que o Senhor não possa reverter, não há circunstância que o Senhor nos abandone, Pai. Em qualquer situação, qualquer circunstância que nós venhamos enfrentar, nós temos a promessa do Senhor de estar conosco. O Senhor disse na Tua palavra: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Então, Senhor, nós cremos na Tua palavra. O Senhor também disse na Tua palavra: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se o Senhor está conosco, Pai, não há situação que não consigamos enfrentar e superar. Qualquer situação difícil que tenhamos que enfrentar, ó Deus, o Senhor está conosco para nos dar a vitória, para nos fortalecer e nos sustentar, ó Deus. Abençoa cada um dos nossos irmãos, abençoa nossas famílias, abençoa a Tua igreja. Ó Deus, opera o milagre da unidade no meio da Tua igreja, trazendo coragem, ousadia, força, trazendo disposição para a pregação, para a evangelização, para a obra missionária. E também, Senhor, que todas as necessidades em todas as áreas sejam supridas no meio do Teu povo e da Tua igreja. É a nossa oração com ação de graças nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Você tenha um restante domingo abençoado na presença de Deus. Hoje à noite, 19 horas, nós temos o nosso culto da família, culto presencial. Se você pode vir, venha para a igreja para nós adorarmos o Senhor juntos, ouvirmos mais uma porção da palavra de Deus para a nossa vida, para o nosso coração. E também nessa noite nós queremos ter um momento de homenagem para nossas crianças, por conta do Dia das Crianças que ocorreu na última segunda-feira, dia 12, né? Nós vamos homenagear e louvar a Deus pela vida das nossas crianças que estiverem no templo hoje. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, até a noite.